Bom dia, segundo ano, aqui eu sou Fabiano, tá? Hoje eu vou falar para vocês, tá, sobre a unidade 4, capítulo 15, que fala sobre a Rússia, né, de potência a país emergente. Tá? Então, hoje, né, a Federação Russa, que é o maior país do mundo, né, ela tem uma influência geopolítica muito grande, além de ser uma influência geopolítica, tá, nas dimensões continentais, né, do seu território, né, por fazer parte tanto da Europa como da Ásia, tá? A Rússia, né, ela participou de alguns eventos que foram cruciais, tá, nas dinâmicas geopolíticas do mundo. Então, desde o passado dela até hoje, a Rússia ela tem uma importância geopolítica, tá, no cenário global muito importante, tá? E hoje, tá, é um país emergente, um país igual ao Brasil, como a China, como a África do Sul, né, como a Índia, né, esse grupo de países aí que são formados de grupos emergentes são os BRICS, a Rússia faz parte deles, os BRICS, né? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, tá? E vou falar para vocês hoje um pouco aí da história desse território, tá? De alguns eventos que aconteceram no seu território, tá? Da influência dela, né, para com as demais partes do mundo, tá? A transição do socialismo para o capitalismo, tá? Tudo isso a gente já aprendeu hoje, tá, em relação a esse país. Inicialmente eu vou falar um pouco sobre a herança soviética, né? A gente vê aqui, tá, a estrela do Partido Comunista, a gente vê aqui o martelo simbolizando os operários e a foice, tá, simbolizando o camponês, tá? Séculos passados a Rússia, né, era um império, né, onde um sistema czarista, né, os czares, né, que eram os grandes monarcas, tá, governavam o território, tá? E posteriormente a esse governo, tá, veio aí a Revolução Russa, né, em 1917, a Revolução Bolchevique, liderada por Vladimir Lenin, tá, e a Rússia, tá, virou aí a antiga União Soviética, um estado totalmente socialista. Temos a Federação Russa, né, o país mais extenso do mundo, tá, tem 17 milhões de quilômetros quadrados, possui uma estrutura aí administrativa, né, como repúblicas, distritos autônomos, regiões administrativas e duas cidades com status especial, que é Moscou e São Petersburgo. Então, galera, a Federação Russa aí, né, como o primeiro tópico fala, né, o país mais extenso do mundo, ele faz parte da Eurásia, né, que é a junção do continente asiático com o continente europeu, tá? A maior parte da Ásia, tá? A maior parte da Rússia, né, está no hemisfério oeste, na parte asiática, e uma menor parte na parte europeia, tá? Então, os montes Urais, o rio Ural, ele divide aí a Rússia oriental, tá, a leste, e a Rússia ocidental a oeste, tá? Então é um país com dimensões continentais em relação até em relações aí, faz fronteira, né, com a Ásia, faz fronteira, tá, com parte também da Europa, né? É banhado pelo Oceano Glacial Ártico ao norte, tá? A leste também é banhado pelo Pacífico, tá? Faz fronteira com países aí como Coreia do Norte, Mongólia, a própria China, tá? E demais países do oeste europeu, tá? Então é um país aí que, tá, tem dimensões continentais e é o maior país do mundo em extensão territorial. E a estrutura política e administrativa, tá, as repúblicas aí são formadas por distritos autônomos, regiões administrativas e duas cidades que são do status especial, Moscou e São Petersburgo, que está na parte oeste, mais próximo da Europa ali, na parte ocidental. Vou mostrar um mapa para vocês agora em relação ao território russo, como ele é dividido.
Temos as 21 repúblicas, em verde, né? Em amarelo, 9 distritos autônomos. Temos as 2 cidades federais, São Petersburgo e Moscou. Temos também aí os 48 oblastes, que são subdivisões regionais, tá? Essas áreas mais escuras aqui, amarelo mais escuros, né? Tá? São subdivisões regionais, 48 subdivisões regionais da Rússia. Aí temos os krais, que são províncias, tá? Essa parte aqui mais creme, mais clara, né? E as mais escuras são os oblastes, são subdivisões regionais. Tá? É dessa forma que é dividida o território russo, a Federação Russa. O retorno da Rússia. A maior e mais importante das 15 repúblicas, né, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né, foi o primeiro país socialista da história. Tá? Você sabe que as ideias de Lenin, né, em trabalhar o socialismo, né, eram ideias de Karl Marx, de Engels na Alemanha. Tá? Foi o primeiro país aí, a União Soviética, a trabalhar esse sistema, tá, em seu território. Tá? Ocupava o leste da Europa, centro e norte da Ásia. Tá? Tem como base aí a economia planificada, sem altos e baixos, tá? Planos quinquenais. Tornou-se uma potência mundial. Então a Rússia, galera, era aí a maior e mais importante das 15 repúblicas que formavam a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Tá? Ela foi constituída em 1922. Foi o primeiro país aí, como eu falei, a ser socialista na história. Tá? A União Soviética, ela ocupava o leste da Europa e também o centro e o norte da Ásia. Nesse sistema aí socialista, galera, o Estado ele desempenhava um papel importante, fundamental na forma de organizar politicamente, economicamente, socialmente e também culturalmente o país. A economia era planificada, tá, guiada por planos quinquenais que levaram a União Soviética a se transformar em uma das grandes potências mundiais. A outra era os Estados Unidos durante a Guerra Fria. Então, se remota aí o tempo, tá? Onde houve uma Guerra Fria, um mundo bipolar, tá? Entre capitalismo norte-americano e socialismo soviético, tá? Os setores aí mais privilegiados pela economia planificada, tá, eram as indústrias de bens de produção, ou seja, a chamada indústria de base, a indústria pesada, que é a siderúrgica e a metalúrgica. Tá? Também aí de bens intermediários, com máquinas e equipamentos. Os setores bélicos também, espacial, de obras de infraestrutura. A organização dessa produção industrial nesse período estava baseada nos padrões tecnológicos da segunda revolução industrial. O regime, tá, de governo do socialismo, tá, era um regime totalitário, ou seja, eles eram um empecilho para a implantação dessas medidas, né? E foi necessária a política de transparência no país após a queda do socialismo, né? Ou seja, os Estados Unidos venceu durante o mundo bipolar, durante a Guerra Fria, né? A gente sabe que a Guerra Fria não foi uma guerra bélica, né? Ou seja, não foi um confronto armado de fato, né? Sim, um confronto ideológico no campo aeroespacial, no campo militar bélico, no campo econômico e político, tá? Para tentar os países se alinharem tanto ao socialismo, tá, da antiga União Soviética como o capitalismo dos Estados Unidos. Tá? Então, após o fim, tá, e a queda da antiga União Soviética, tá, houve a transição, né, a mudança do socialismo para o capitalismo. Tá? Houve aí um grande líder, tá, chamado de Mikhail Gorbachev. Tá? Ele foi aí o artifício da abertura econômica, né, com a perestroika, tá? Que foi aí uma abertura econômica, tá? Através da entrada de capital estrangeiro, na instalação de empresas privadas e redução do controle do Estado na economia, ou seja,
entrar tecnologia de fora, né? Investimentos, injeção de capital no território russo, tá? O que antes não tinha, porque a antiga União Soviética, tá? Que agora é Rússia, a Federação Russa, ela não aceitava, né, um modelo de produção capitalista no seu território. Então, após essa segunda revolução industrial e o início da terceira revolução industrial, a antiga União Soviética ela quebrou, ela não aguentou a forte pressão da economia de mercado, ela não aguentou também por causa da corrupção no governo russo, o governo soviético, na verdade, na época, o governo soviético entrou em colapso por problemas de corrupção, tá? O descontentamento da população soviética em relação a não ter produtos para todos, tá? O governo de mãos de ferro, né? O governo autoritário, tá? Impondo as suas vontades contra o povo teria que aceitar, tá? As leis, né? As normas do governo soviético, tá? Tudo isso causou aí uma desintegração política e econômica na antiga União Soviética, tá? E aí Mikhail Gorbachev, tá? Ele fez essa transição aí, foi o primeiro presidente a fazer essa transição, a transformar a antiga União Soviética, tá? Do sistema socialista para o capitalismo. Então, galera, os problemas eles começaram a se agravar, tá? No início da década de 80, quando o país não pôde mais acompanhar os Estados Unidos, que já haviam, tá, intensificado bastante seus gastos em defesa na corrida armamentista, e assim a antiga União Soviética ela mergulhou em uma profunda crise, tá? Então, em meio a esse clima, né, essa crise aí, em 1985, o Mikhail Gorbachev ele se tornou secretário-geral do Partido Comunista e pela frente teve a difícil missão de tirar a União Soviética, tá, dessa crise econômica em que havia mergulhado. O Gorbachev então decidiu entrar aí e pôr em prática algumas reformas, como a perestroika, tá, que é uma reforma econômica, né, em trazer capital estrangeiro, tá, tirar do Estado o poder de governo, tá, dos meios de produção, hospitais, clínicas, restaurantes, todos os meios de produção eram controlados pelo Estado, mas com o capitalismo, a maior parte dos meios de produção são privados. Temos aí o Glasnost, abertura política, tentativa de acalmar os anseios separatistas de algumas repúblicas. Deu errado. Fez fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas em 8 de dezembro de 1991. Abandono da economia planificada, ou seja, o livre comércio, o livre mercado. Tá? A Glasnost, né, ela ficou conhecida como transparência, tá? Uma abertura política. Tá? Com isso, aí, alguns dirigentes pretendiam acalmar e tentar amenizar o descontentamento da população em não haver um separatismo, mas isso não aconteceu, isso não foi consolidado, né? Hoje a gente tem aí muitos países que eram das antigas repúblicas socialistas soviéticas, como a Ucrânia, tá? A Letônia, Estônia, Lituânia, Bielorrússia, Azerbaijão, Tajiquistão, Uzbequistão, Quirguistão, tá? Esses países eram da antiga República Soviética, da antiga União das Repúblicas Soviéticas, tá? Então, com o fim do socialismo, tá, através do descontentamento da população de não ter bens de produção, bens, né, de consumo para comprar, e também os que tinham para comprar, tá, não conseguiam às vezes também ser atendidos nas prateleiras, tá, como a Venezuela hoje. Na Venezuela hoje, pessoas que não têm nem o que comer, vão no mercado, tem poucos produtos, né, porque a indústria é fraca, a indústria é falida, né? Então naquela época foi a mesma coisa na antiga União Soviética. Então o descontentamento, o governo russo, o governo soviético entrou em corrupção, tá? O descontentamento, tá? A antiga União Soviética só dava ênfase em melhorias no campo bélico, militar, espacial, não dava ênfase em melhorias em pesquisa e desenvolvimento na indústria, enquanto os Estados Unidos
tá? Além de dar ênfase na área bélica militar, na área aeroespacial, tá? Na economia de mercado, ela dava ênfase na terceira revolução industrial, e a antiga União Soviética não suportou andar, tá? Sair da segunda revolução para ir para a terceira, até conseguiu, mas infelizmente não aguentou a forte pressão do livre mercado, da economia de mercado, tá? E a economia era planificada, e com isso, ou seja, a economia sendo planificada, ela não tem altos e baixos, ela é estagnada, normal, entendeu? Já a economia, quando não é planificada, ela é capitalista, ou seja, tem altos e baixos. Então o capitalismo hoje é assim, você tem crises econômicas e também prosperidade, tá? Isso aí é normal no mundo, tá, do capitalismo financeiro hoje. Golpe de 1991, tá? As mudanças desagradaram os burocratas, o crescimento dos movimentos nacionalistas, tá? E reivindicação de autonomia, tentativa de acalmar os ânimos nacionalistas, mas a autonomia às repúblicas, né? O Tratado da União, tentativa de tornar a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas uma federação de repúblicas independentes, tá, galera? Então, ao longo de 1991, muitas dessas repúblicas que integravam a União Soviética decidiram aí declarar independência. A integridade do Estado soviético, tal como existiu durante a maior parte do século XX, já corria perigo. Então, o seu grande líder, Mikhail Gorbachev, pretendia criar a União dos Estados Soberanos, uma confederação de natureza diferente da antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que a substituísse e mantivesse unidos os países que a integravam. Mas dentro dos ciclos governantes, tá, nem todos aí estavam de acordo com esse projeto. Um grupo de dirigentes queria que a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas continuasse tal como era antes. De 18 a 21 de agosto, tá, o autodenominado Comitê Estatal para o Estado de Emergência tentou assumir o controle sobre o país. Então o golpe acabou fracassando, tá? Não deu para ser elaborado, pois aí o Gorbachev, né, Mikhail Gorbachev, ele não chegou a ser deposto, ou seja, tirado do poder, graças à mobilização populista, ou seja, do povo. Mas sua intenção de reestruturar a União, tá, também não deu certo, acelerando ainda mais o processo de colapso, tá, de desintegração, tá, e separação das União das Repúblicas Socialistas Soviéticas em dezembro de 1991. Transição para o capitalismo, né? A desintegração da União Soviética causou a diminuição das reservas econômicas, queda nas exportações e desemprego. Então essa mudança não foi fácil, né? Sair do socialismo para o capitalismo. Houve uma grande mudança, tá, no modo de pensar em relação à economia de mercado, tá? Mudar a indústria, renovar a política. Então todos esses passos na política e na economia, com a Glasnost e a Perestroika, foram essenciais para tentar dar um rumo, né, para a Rússia, tá, a antiga União Soviética, crescer. Tá? Essa transição para o capitalismo, né, tiveram alguns obstáculos a superar, né? Reduzir o aumento de custo de vida, formar a mão de obra qualificada e reduzir os impactos ambientais causados pela poluição. Então, com o fim da União Soviética, né, da antiga União Soviética, o mundo passou a ter somente o capitalismo e o liberalismo como ideologia econômica e política. O fim desse regime aí soviético inaugurou o processo de globalização da economia de mercado que dominavam, tá, ainda dominam o planeta. Além disso, a gente pode verificar aí também, galera, que o território russo e a população foram reduzidos em 1/4. Tá? O acesso a portos marítimos passou a ser um entrave. Tá? Inúmeros conflitos étnicos tornaram conta das antigas, né, ex-repúblicas soviéticas, que também passaram a disputar territórios. E aí nasce uma única potência, superpotência, né, no mundo a existir, que é os Estados Unidos, porque venceu, tá, a economia planificada do socialismo, né, contra a economia não planificada do capitalismo. Então a vitória americana fez com que a Rússia, tá, a antiga União Soviética se desintegrasse, tá,
ela se dividiu, né? E aí houve aí uma grande mudança política, econômica, social dentro do território russo, também na Ucrânia, na Letônia, na Estônia, na Lituânia, os outros países que eram antigas repúblicas soviéticas. Houve também investimentos na modernização dos setores industriais, centro de uma crise mundial em 1998, a moratória, ou seja, a desconfiança dos investidores, moeda desvalorizada, empréstimo de 22 milhões ao FMI, o Fundo Monetário Internacional, queda no Produto Interno Bruto. Então foram problemas que surgiram, né, nessa transição, que não foi nada fácil. Então, com isso, a antiga União Soviética, ela se transformou em Federação Russa, mesmo assim com um olhar certo, houve um olhar muito desconfiado das grandes multinacionais que estavam em países da Europa e também em relação às transnacionais, as multinacionais americanas, para se instalarem, tá, no território russo. Então o FMI aí emprestou 22 milhões para tentar aí ajudar nessa transição, tá, sair do socialismo para o capitalismo. E também a modernização dos setores industriais, tá, o setor de base, o setor de siderúrgica, metalúrgica, o setor alimentício, têxtil, tá, a modernização no campo através da indústria, tá, a exploração de gás natural no norte ali da Rússia, petróleo, carvão mineral, tá, o setor também comercial. Houve uma grande mudança radical, tá, e a Rússia aí entrou de fato na terceira revolução industrial, tá, e hoje faz parte de um país emergente. Em 2000, né, o país sai da crise e se reestrutura. Tem alguns fatores fundamentais aí para a saída, né, para o reerguimento, tá, pela reestruturação econômica da Rússia. A exploração de recursos energéticos, como gás natural, por exemplo, petróleo, formação do mercado interno para aumentar aí o poder de compra do cidadão russo, tá, a construção de oleodutos, tá, o desenvolvimento das telecomunicações e a ampliação da transmissão de energia elétrica. Então, galera, a economia da Rússia ela é profundamente marcada não somente pela herança da antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, na qual aí herdou 62% do potencial produtivo, tá, mas também pelas reformas neoliberais praticadas a partir da década de 90. A principal aí característica da economia russa é a profunda interdependência e a integração com os demais países integrantes da CEI, né, as comunidades dos Estados Independentes, que é formada pela maioria das antigas repúblicas soviéticas. Essa situação sucede, né, do fato de que durante a Guerra Fria a União Soviética ela procurou assim de se distribuir e setorizar ao máximo a produção industrial do país, com o intuito de proporcionar uma democratização da produção, facilitar o escoamento, por exemplo, ampliar a rede de infraestrutura do território soviético e principalmente proteger o setor produtivo interno na iminência de uma guerra nuclear. Um exemplo bastante comum assim que eu posso explicar para vocês em relação a essa integração é a dependência das indústrias pesadas, né, a indústria siderúrgica, a indústria metalúrgica, tá, próxima ali aos montes Urais, tá, para com a produção de minério, por exemplo, ferro e carvão oriundos do Cazaquistão. Além disso, tá, o intenso desordenamento de processo de privatização industrial foi operado a partir de 91. Tá? Todas as empresas do Estado, né, que eram governadas pelo Estado, se privatizaram, tá? Aliado ao aumento da corrupção no país. Consolidou-se o processo de formação de grandes monopólios privados. Essa configuração ela propiciou a caracterização da produção russa marcada pela precarização das condições de trabalho e pela maciça exploração dos recursos naturais do país, e aí atingiu muito o meio ambiente. Então, desde a década de 60, a antiga União Soviética ela se sentia uma grande dependência no que se refere à produção de alimentos, tá? Além do mais, a maior parte da produção se encontrava em território não russo, ou seja, tudo era importado. Por conta disso, atualmente o país importa cerca de 1/5 total de alimentos consumidos pela população. Não pode-se dizer que o petróleo, após a Guerra Fria, tá, foi extremamente difícil, tá, economicamente para a Rússia, que assistiu uma retração
de cerca aí de 40% na sua economia, tá? Na década de 90 em especial. Tá? Tal crise foi resultante sobretudo através da privatização sem controle, né, e empreendia pelo governo do presidente Boris Yeltsin, né, além do fechamento de inúmeras estatais consideradas improdutivas, tá? E que gerou uma onda de desemprego em massa e a redução do mercado consumidor. E para agravar, né, no fim dos anos 90, tá, onde ocorreu a grave crise financeira, tá, houve uma grande fuga de capitais nacionais e internacionais pela desconfiança, né? Então houve aí perda de injeção de dinheiro, né, de capital no território russo. Então, durante o governo de Vladimir Putin, né, que hoje é o atual presidente, né, fazer uma dinastia, né, anos já no poder, o produto interno bruto do país voltou a crescer em taxas elevadas, com uma média de 6% ao ano. Tá? E aí se tornou um BRICS, né, se tornou um país emergente. Tá? Entretanto, até hoje a economia russa é estritamente dependente da exportação, tá, de petróleo, responsável por cerca de 80% das exportações do país. A Rússia na globalização, né? Temos aí a formação da Comunidade dos Estados Dependentes, a CEI, que integra o G8, tá? O BRICS e o Conselho de Segurança da ONU. Ingressou em 2012 na Organização Mundial do Comércio, OMC. Então, a geopolítica da Rússia, né, no contexto da nova ordem mundial, ela vem exercendo um papel de destaque, tá? Fato que se deve aí à sua herança da extinta União Soviética, tá? Nessa transição entre saída do socialismo para a entrada do capitalismo, tornando-se aí após a queda do Muro de Berlim, né, que foi o símbolo do socialismo, da divisão da Alemanha, por exemplo, na cidade de Berlim, tá? A segunda maior potência militar e nuclear do planeta durante a Guerra Fria, né? Esse fator ele corrobora para transformar os russos em importantes atores no cenário da estratégia territorial mundial. Tá? A primeira e a principal preocupação da Rússia no cenário geopolítico hoje, tá, atualmente, foi consolidar sua influência e supremacia na região composta pelas antigas repúblicas soviéticas. A princípio, essa tarefa foi cumprida com a criação da CEI. Tá? Apesar da Letônia, Estônia e Lituânia não terem aderido ao bloco e da Geórgia, dele ter se retirado posteriormente. Tá? Então, a integração russa na região dos países da CEI deve-se principalmente à interligação assim, de uma forma complexa das economias desses países, que construíram as suas infraestruturas durante o período da existência na antiga União Soviética, tornando-os interdependentes. Tá? Alguns deles, né, dependem do fornecimento de energia de outros países que, vinculados às suas indústrias de base, que são as siderúrgicas, tá, para produzirem, tá, demonstram uma tal configuração associada ao elevado poder de pressão da Rússia, que tornou esse país o principal ator da região. Tá? No plano das relações políticas da Rússia, né, destaca-se a entrada na OTAN, que foi falado aí, a organização aí do Tratado Atlântico Norte, acho que nem falei aqui da OTAN, né, só a ONU, né, OMC e a CEI. Ela faz parte também da entrada da OTAN, tá, que é um órgão militar, que antes a antiga União Soviética fazia parte do Pacto de Varsóvia. A OTAN era bloco capitalista e hoje faz parte da OTAN. A Rússia, claro, mas no mundo globalizado hoje, tá, a Rússia é totalmente capitalista. Outro importante fator é a presença da Rússia no Conselho, tá, de Segurança da ONU, na vaga antigamente ocupada pela antiga União Soviética, estando ao lado de China, Estados Unidos, França e Reino Unido, no principal centro de tomada de decisões internacionais. Além dessas instâncias, né, a Rússia também integra atualmente o G8. Tá? O fato de estar presente nesse grupo já é por si só uma demonstração de amplo poder geopolítico. Tá? Afinal, a sigla ela designa um grupo de 7 países mais ricos do mundo, somados aos russos, que não possuem um grande produto interno bruto, tá? Mas que compõem um agrupamento em razão à sua potência militar, bélica e principalmente aí nuclear. A Rússia se tornou aí membro da OMC, tá? Ela se tornou aí a 156ª potência, tá, a entrar na Organização Mundial do Comércio, tá? Encerrando uma difícil campanha que durou mais de 18 anos para entrar. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, ele assinou no dia 21 de julho
tá, o documento final de adesão aprovado por todos os países da OMC, no passo final para pavimentar e consolidar o caminho para a entrada formal do país nessa organização que já detinha há mais de 18 anos, não tinha conseguido. A adesão da economia de 2 trilhões da Rússia à OMC ocorre ao mesmo tempo, tá, que a ilha do Pacífico de Vanuatu se tornou um membro da organização também. Aqui temos alguns indicadores selecionados em relação ao Índice de Desenvolvimento Humano criado pela ONU para medir os indicadores socioeconômicos dos países, tá, e de quem compõem os cidadãos que vivem nesses países. Então vamos lá. A expectativa de vida de um russo tá entre 64,4 anos. O IDH da Rússia é de 0,755, ou seja, está em 66º, até melhor que o Brasil, tá? E a expectativa de vida é 66,4 anos, ou seja, está em 164 no ranking, tá? O PIB em trilhões de dólares chega de mais de 1 trilhão, está em 9º lugar. O PIB per capita, o PPC em dólar, está 17 mil, tá? Em média a faixa salarial por pessoa está em 71º, e a população em milhões de habitantes está mais de 142 milhões, tá? No maior país de extensão territorial do mundo. Nona economia do mundo, tá? E a terceira do BRICS. A primeira é a China, segundo o Brasil, e terceiro, tá, a Rússia. Então, galera, por hoje é só, tá? Vocês vão ler as coordenadas, né, as orientações que eu vou deixar no portal Classroom para vocês, em leitura e atividades, tá? Qualquer dúvida, entre em contato comigo, tá? E aí a gente vai conversando no privado aqui, no WhatsApp, no grupo, tirar as dúvidas aí, tá? Não deixe de ler, assistir a aula, e até no próximo encontro nosso.